Eduardo Moraes, eu sou o gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Valor, Claritas Long and Short e o Claritas Long Bias para o mês de dezembro e um pouco também do mês do ano de 2022, tá? Foi um ano extremamente desafiador, com alguns eventos binários, como por exemplo a eleição. Tá? Mas a gente conseguiu apresentar uma boa performance, todos os fundos tiveram uma performance satisfatória ao longo desse ano. De certa forma, foi um ano particularmente difícil nesses últimos 2 meses, novembro e dezembro, porque a nossa visão de que teríamos um novo presidente seguindo a responsabilidade fiscal foi uma visão que está se provando até o momento equivocada, tá? Os primeiros sinais do governo Lula são todos por um excesso, por um populismo, por um excesso de gastos públicos. A gente ainda acha que teremos algum mecanismo de ajuste ao longo de 2023. O Haddad já vem falando de um certo ajuste, mas não há como negar que os primeiros sinais do novo governo vieram contra nosso cenário base e, consequentemente, a gente já vem aqui fazendo alguns ajustes no portfólio. Eu vou dividir com vocês alguns slides onde a gente vai comentar com mais detalhe a performance dos fundos, tá? Começando aqui com o Claritas Long and Short, o fundo apresentou uma performance aqui em dezembro de 1,25, 111% do CDI, e no ano a gente conseguiu fechar 13,63 ou 110% do CDI. Tá? Gente, eu vejo não é uma performance que a gente fica assim satisfeito. Eu gostaria de ter feito uma performance melhor, mas dado o contexto do que a gente viveu esse ano, basta lembrar que em novembro, com a mudança de postura, com os primeiros sinais do governo Lula, a gente chegou a ter 6 ou 7 stops em um único mês, tá? Então, dado o cenário, a gente acha que foi satisfatório essa performance aqui de 110% do CDI no ano de 2022. Terminamos o ano aqui com em torno de 9% de exposição líquida. Importante mencionar que desses 9%, alguma coisa como quase 3% é uma posição comprada em Petrobras, 100% redeada como a put. Aqui, gente, o que é que a gente percebeu? Chegando na eleição, você teve uma certa arbitragem que a volatilidade das opções curtas estavam muito mais altas do que a volatilidade das opções para janeiro. Tá? Então, o que é que a gente fez? A gente fez um calendar spread onde eu vendo a opção curta e compro a opção longa. Tá? Por que a gente faz isso? Porque o custo marginal estava muito interessante. Então eu sou exercido na opção curta, tenho hoje uma posição comprada em torno de 3% em Petrobras, aqui no Claritas Long and Short. Também temos essa posição no Claritas Long Bias, 6%. Tá? Já venci a minha primeira opção, comprei as puts e eu tenho a segunda put até janeiro. De certa forma, essa estratégia terminou virando uma opção de compra implícita, tá? Então, na prática, a nossa exposição aqui está mais para 6% do que para 9%. Como eu falei, a gente já vem reduzindo um pouco o risco, já vem ajustando um pouco a carteira em função desse cenário um pouco diferente vis-à-vis o que a gente tinha imaginado anteriormente. Principais destaques aqui da carteira no mês de dezembro. Nos pares, a estratégia de pares foi uma estratégia que performou muito bem. Destaques aqui: Sabesp contra a Eletrobras, Energisa contra a Eletrobras, Direcional contra a Iven, Santos Brasil contra a Rumo e Direcional contra a Zetec. Tá? Todas contribuições positivas. Na estratégia direcional, aqui custou um pouquinho, mas como destaques positivos temos Cury, BR Properties, uma posição relativamente nova no portfólio, e Arizo. Ação long contra o índice Petro Recôncavo, Vale PetroRio contribuindo positivamente, Santos Brasil e Gerdau negativamente. Tá? E ação short contra o índice, pequena contribuição aqui de Ultrapar e Ambev. Quando a gente vai aqui para o Claritas Valor, a gente consegue entregar uma performance no ano aqui de 8,32 contra 4,02 do BX, então 4,30% de alfa. Tá? A gente chegou a estar melhor ao longo do ano, mas nesses últimos 2 meses a gente devolveu um pouquinho desse alfa, mas ainda assim conseguimos reter grande parte da performance que a gente entende foi bastante satisfatória aqui, principalmente em relação a todo o mercado, em relação a todo esse cenário
difícil que a gente vivenciou em 2022, tá? No mês de dezembro a gente conseguiu cair 2,35, um pouco menos do que a queda do IBX. Como principais destaques do mês, Cury, Direcional, Vale, Petro Recôncavo, e aí destaques negativos, JHSF, CPFL, Petrobras, Gerdau, Simpar e Arezzo, tá? Quando a gente olha o ano de 2022, principais setores com contribuição positiva a petróleo e gás, finanças, elétricas, construção, mineração, varejo, real estate and malls e agribusiness, e principais destaques negativos, transporte, logística e healthcare. Agora falando um pouco do que a gente tem feito aqui na carteira do Claritas Valor, mas assim, tudo que a gente está fazendo aqui tem uma correlação com o que a gente também está fazendo no long and short, tá, gente? Então vamos lá, a gente volta a aumentar aqui exportadoras, tá? Através da compra de Petro, a gente volta a comprar Petro em dezembro. A gente segue com a visão muito construtiva em relação um passo atrás. A gente veio com a posição em Petrobras relevante ao longo do ano, tá? Quando chegou a época da eleição, a gente reduziu a posição, alguma coisa como 8%, 100% comprado em puts. Deu o evento evento contrário ao que a gente tinha imaginado, zeramos, passamos o mês de novembro inteiro zerados na posição de Petro. Ao longo de dezembro a gente volta a comprar, alguns sinais marginalmente mais positivos ali, ou talvez não tão negativos em relação à Petrobras, tá? Lembrando que já tem muita coisa precificada no valor da ação, e a gente continua bastante otimista com a tese de petróleo, tá? Então eu não consigo exercer todo o meu view de petróleo apenas com a posição de PetroRio e Petro Recôncavo. Aqui, gente, é uma visão macro com a visão micro. Eu estou muito confortável com a visão macro de petróleo, acho que o petróleo é para cima ao longo de 2023, tá? Mas o meu conforto micro não me permite ter uma posição muito grande exercendo esse view macro apenas na posição de PetroRio e Petro Recôncavo. Então a gente volta a ter Petrobras para compor esse portfólio, ter uma posição aqui na casa de 12% em petróleo, mas dividido aqui entre Petrobras, PetroRio e Petro Recôncavo, tá? Então essa é um pouco a razão da gente ter voltado. Quando a gente fez isso, a gente reduziu marginalmente aqui a posição de PetroRio, tá? E vale comentar também que assim, realizamos um pouco de lucro aqui na Vale, tá? Basicamente, aqui disciplina de colocar um pouco no bolso. Então a gente volta a aumentar as exportadoras para 33,5. Olhando sob a ótica top-down, eu teria até uma posição maior, mas eu não estou encontrando teses micro que me permitam aumentar um pouco mais ainda a posição em exportadoras. Reforçamos também a tese de valor, tá? Aqui 3 papéis novos a gente já vinha comprando e estava no processo de comprar, tá? Então a gente até terminou um pouco de comprar. Santos Brasil na casa de 2,80%, Porto Seguro na casa de 2,40% e BR Property na casa de 2,30%, tá? São 3 papéis relativamente novos, mais defensivos, que a gente entende que faz bastante sentido na composição do portfólio nesse momento, tá? E com uma elasticidade positiva ao CDI, tá? Porto Seguro, por ser seguradora, ela ganha com CDI. A BR Property, 60% do valor dessa empresa hoje, mais de 60%, é um CDB. É como se fosse um CDB, é um recebível que ela tem de uma venda de um ativo, e esse recebível é corrigido por CDI, tá? E a Santos Brasil, ela praticamente não tem dívida, tá? Então, se o CDI for mais alto por um período mais longo, aqui nem ganha nem perde. Compondo aqui a tese de valor, a gente já tinha exposição a CPFL e a Itaú. Vale mencionar CPFL, ao longo desse último mês, saíram os dados preliminares da revisão tarifária da primeira distribuidora dela, que acontece em abril. Números melhores do que tínhamos no nosso cenário base, tá? Então, primeiros sinais positivos em relação a esse ciclo de revisão tarifária. Cíclicos domésticos, aqui a gente reduz, gente. Aqui a gente termina por zerar a posição em Renner, aumentamos um pouquinho a posição em Arezzo.
a ideia aqui é, em varejo, nesse cenário que está sendo posto pelo governo Lula, a gente já é um certo déjà vu, a gente já sabe o que é que acontece, tá? Se realmente for esse cenário, a gente já sabe o que acontece, são juros mais altos por mais tempo, os ricos cada vez mais ricos, a disparidade de renda aumenta ao longo do tempo, potencialmente inflação um pouco mais altas, então nesse cenário a gente quer ter exposição a consumo de alta renda. Então a gente zera a Renner é média alta, a gente zera a Renner para concentrar em Arezzo, que é mais alta renda, propriamente dito. Renner também, você tem toda a questão de crédito ao consumidor, que eu acho que pode sofrer um pouco mais nesse ambiente. Tá? E a gente entende também que o quarto trimestre veio bem aquém das expectativas em função de toda essa questão do clima que a gente está vivenciando. Tá? Direcional e Cury, também dois papéis que a gente tem aqui na carteira, estão performando super bem. Aqui são papéis dos cíclicos domésticos, a gente tem bastante convicção aqui no setor de baixa renda, de construção civil de baixa renda, já é um setor que está performando muito bem com as regras vigentes atualmente, e a gente entende que essa questão da baixa renda, de habitação de baixa renda, é um dos pilares do novo governo. Tá? Então, na pior das hipóteses, segue como está, que já está muito bem. Mas eu acho que aqui você tem um risco de ser melhor do que a gente está imaginando. Tá? E aí a questão é um pouco contrassensual em relação ao que eu acabei de falar, de ter exposição à alta renda, mas aqui é uma baixa renda com subsídio. Tá? Então, é uma baixa renda que a gente tem, que você tem uma demanda muito forte nesses segmentos. E aí, completando aqui o tema de cíclicos domésticos, Multiplan, também aumentamos um pouco ao longo do mês, tá? E JHSF. Tá? Aí, por fim, mas como tema, de uma maneira geral, é um tema que a gente andou reduzindo a exposição. Crescimento também é um tema que a gente reduziu a exposição. Aqui a gente zera a posição Movida. Do grupo Simpar, a gente fez uma realocação onde as empresas que são mais alavancadas a gente zerou ou reduziu e concentrou a posição em Vamos, tá? Que é a empresa que a gente acha que está no melhor momento operacional. Então a gente zera a posição em Movida, tá? A gente reduz a posição em Simpar para aumentar menos do que proporcionalmente a posição em Vamos. A gente tem falado com as empresas do nosso portfólio recorrentemente. 3 empresas me chamam a atenção. Todo mundo que a gente fala, assim, a gente já vinha num ciclo. PIB vai terminar o ano de 2022 crescendo 3%, mas numa tendência de desaceleração muito em linha com a questão da política monetária. Você teve uma alta de juros acontecendo, então era de se esperar uma desaceleração cíclica da economia. Tá? A gente vai terminar o ano próximo de 3% de PIB, e o nosso cenário base, antes dessas revisões por conta desses primeiros sinais do governo Lula, era de um crescimento de 1%. Hoje a gente já revisou para 0,60% em 2023. Então você já tinha contratado uma desaceleração. 3 empresas nos chamam a atenção, que toda vez com que a gente fala, o cenário está indo muito bem e até melhor do que a gente tinha falado anteriormente. Cury, Direcional e a Vamos. Tá? Então são essas 3 empresas que estão realmente chamando a atenção, se destacando aqui na dinâmica aqui do portfólio. Então, em Growth, a gente fez esse movimento no grupo Simpar. Voltamos a zerar a Açaí. Tá? A Açaí a gente tinha uma posição de 5%. Quando anunciou o follow-on e a ação subiu em cima da notícia, a gente chegou a zerar. Compramos um pouco no follow-on, mas tomamos uma decisão de nesse momento, ficar zerado, até para ter um pouco mais de caixa no portfólio. Tá? Dry Powder aqui. Banco BTG, também gostamos bastante, compõe aqui a carteira de Growth, e Apvida. Apvida são os papéis que compõem aqui nossa carteira, também um tema que a gente andou reduzindo, tá, gente? Então vocês percebem que o cenário está vindo um pouco diferente do que a gente tinha imaginado originalmente, a gente vai ajustando a carteira, trabalhando com um pouco mais de caixa e dando uma virada um pouco mais para papéis mais defensivos, tá?
Claritas Long Bias termina o ano aqui com a performance de 8,51 contra 12,38 do IPCA mais yield do IMAB. Tá? No mês de dezembro, uma queda aqui de 2,76. É isso. Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente dos principais temas de investimentos. Aqui, apenas a Gerdau divulgou, destaque aqui, a Gerdau divulgou um resultado muito forte no terceiro trimestre, já desacelerando, mas ainda num patamar extremamente forte. Tá? 5,4 bilhões de reais, aqui tá errado. Chama atenção aqui também a forte performance no mês das principais commodities. Minério de ferro que bateu $79 em outubro, termina aqui dezembro a $111, tá? O minério de Carajás a 128. Níquel que bateu $21.700, já fecha o dezembro aqui a quase $30.000, tá? Então chamando a atenção aqui, principais commodities. Exceção aqui de diesel e gasolina no mercado doméstico que tiveram aqui uma correção para baixo, tá? A Pvida divulgou aqui resultado mais fraco do que a gente tinha imaginado, uma queda de 13% quarter over quarter. Gente, o momento econômico, o momento da Pvida, do setor como um todo, é um momento mais delicado. Você está tendo ali um rescaldo de sinistralidade advindo ainda da época da Covid, não necessariamente a Covid, tá? Mas todos os tratamentos que deveriam ter sido feitos e você perdeu ali o timing de fazer e aí se agravaram. O setor tá muito machucado, mas a gente entende aqui que as principais vantagens competitivas da Pvida estão sendo até fortalecidas nesse ambiente, tá? O Irlau Machado renunciou aos cargos de co-CEO e membro do conselho. Posteriormente, ele voltou para o conselho. A Açaí concluiu a oferta secundária, precificada aqui a R$19. Cassino reduzindo sua participação de 41% para 30%. Tá? Itaú apresentou resultado muito forte, muito melhor do que o resultado que tinha sido apresentado pelos Bradesco e pelo Santander. De fato, o Itaú está conseguindo executar muito melhor do que os demais bancos. Tá? CPFL também apresentou bons resultados. Aqui a gente não chegou a escrever, mas ali no finalzinho de dezembro, a CPFL anunciou um acordo para a quitação de um passivo que ela tinha. Era o principal passivo contingente da empresa. Tá? Vai custar alguma coisa como 800 milhões de reais, é um passivo relevante, mas algo que já estava no radar, e eles vão conseguir, fizeram um acordo e vão conseguir pagar isso com precatórios, tendo uma economia, estimamos, na casa de 20% em relação ao passivo contingente, tá? E por fim, Multiplan também apresentou bons resultados aqui no terceiro trimestre, crescendo o EBITDA aqui 43% ano contra ano, tá? Impulsionado pelo crescimento de aluguéis, mesmo as lojas, de 27% versus o terceiro tri de 2019. Tá? É outro setor que a gente tem nesse ambiente, é um setor que a gente gosta bastante, que é o setor de shoppings de alta renda. Senhores, é isso que eu teria para mostrar sobre as performances dos fundos em dezembro e no ano de 2022. Qualquer dúvida adicional, por favor, entre em contato com o nosso time comercial e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Que tenhamos todos um bom 2023. Muito obrigado.